Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, obrigado porque o Senhor abençoou cada pai nesse dia. Que o Senhor, em cada pai no lar, que o Senhor abençoe cada pai e a família. Toma também esses pais drogados, Senhor, que ficam na rua, bêbados, que o Senhor tire eles das drogas e eles voltem para o Senhor. E que o Senhor, também nesse dia dos pais, que o Senhor abençoe cada um pai que está com o Senhor em Cristo e também que não estão. Mas também agradecemos que o Senhor é o Pai maravilhoso do mundo. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia dos Pais! Voltando, vá. Papai, meu companheiro. Feliz Dia dos Pais. Pai. Pai! Pai! Escuta, pai! Eu não menti de nada. Eu só fiz contar que eu descobri. Descobri que eu te amo, pai. Novamente aqui estou para te falar. Quantas vezes já amei, mas hoje é especial. Que eu não vim pedir-te pra dar-me algo mais. Só vim aqui dizer que te amo, pai. Te amo, pai, mas qualquer imaginar. Sei que podes ver até o que escondi aqui no coração. Te amo, pai, não há outro igual a ti. Só vim aqui dizer que te amo, pai. Novamente aqui estou, pai, com emoção. Eu quero só que escutes bem a minha oração. Talvez eu vim mostrar-te algo novo em meu coração. Preciso repetir que te amo, pai. Te amo, pai, mas tentei imaginar. Sei que podes ver até o que escondi aqui no coração. Te amo, pai, não há outro igual a ti. Só vim aqui dizer que te amo, pai. Te amo, pai, mas qualquer imaginar. Sei que podes ver até o que descobri aqui no coração. Te amo, pai, não há outro igual a ti. Só vim aqui dizer que te amo, pai. Que mais? Pai, tenho certeza que a melhor herança que o Senhor pode deixar é o meu bom caráter e força para lutar pelos meus sonhos. Papai, minha amiga. Pai de todo coração,
que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se ele é bem magrinho ou se ele não, se ele é bem baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Deus me abençoe de montão, meu paizão. Pai de todo coração, que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se ele é bem magrinho ou se é dedão, se ele é bem baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Te amo, pai. Olá, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a atuação do Espírito Santo possam nos abençoar nesta noite. Quem crê nisso diz amém. Bom, nós queremos saudar a todos os nossos irmãos e irmãs, convidados e convidadas, e em especial aos nossos queridos pais, pois neste dia especial nós queremos te homenagear. As crianças da Igreja do Areal, através do Ministério da Criança, na pessoa de Ozonei, apesar desta pandemia, preparou este programa assim todo especial, com muito carinho, com muito amor para cada um de vocês, papais. Sintam-se estimados, sintam-se amados por esta igreja, por estes filhos que te amam. Bom, essas crianças emocionam muito. Cada mensagem que foi falada nesta noite, cada louvor cantado, foi ensaiado, preparado e gravado para você, que é especial. Como elas disseram, né? Duda disse: pai, você é meu companheiro. Sofia: você, pai, é quem me dá a herança de um bom caráter. Davi, que disse: pai, você é amigo. E assim nós temos aí homenagens sinceras de filhos que amam você, papai. Tivemos também Liz, que cantou um louvor: eu te amo, pai. E Ismael dizendo: pai, você é o meu herói. E com certeza foram abençoados através da oração de Emanuele. Então, nesta noite, vocês devem sentir-se amados, homenageados por esta igreja e por estas crianças que muito te admiram. Bom, para iniciar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de citar um escritor que eu considero muito brilhante, Augusto Cury. Ele tem vários livros e neste livro aqui, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes,
A educação inteligente, formando jovens pensadores e felizes, é uma excelente indicação para você que é pai, para você que é mãe, ler para complementar o conhecimento de uma vida de ensino aos seus filhos. Eu tirei aqui algo para vocês verem o quanto esse livro é tão brilhante, que eu retirei aqui do livro um trecho que diz assim: Os bons pais dão presentes, pais brilhantes dão seu próprio ser. Bons pais nutrem o corpo, pais brilhantes nutrem a personalidade. Bons pais corrigem erros, pais brilhantes ensinam a pensar. Bons pais preparam os filhos para os aplausos, pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Bons pais conversam, pais brilhantes dialogam como amigos. Bons pais dão informações, pais brilhantes contam histórias. Bons pais dão oportunidades, pais brilhantes nunca desistem. E aí eu fiquei pensando há muito mais o que se dizer acerca de se comparar um bom pai com um pai brilhante. E aí eu complementei: bons pais concedem a petição de seus filhos. Pais brilhantes dizem não por amar. Bons pais sabem onde seus filhos estão. Pais brilhantes acompanham seus filhos. Bons pais têm fé em Deus. Pais brilhantes têm um relacionamento com Deus. Bons pais têm bons filhos. Pais brilhantes têm filhos perseverantes no caminho para a eternidade. Ser um bom pai é muito bom, mas ser um pai brilhante é muito melhor. Que vocês possam, papais, refletir sobre esta função para a qual você foi chamado. E não foi chamado porque você quis. Deus te deu essa missão, ser pai. No livro da escritora norte-americana Ellen White, este livro aqui fala sobre a orientação da criança, como ensinar seu filho no caminho em que deve andar. E você, papai, deve ler este livro para aprender como cuidar do seu filho em todos os aspectos físicos, mentais, espirituais, a questão moral. E aqui um dos capítulos que eu achei significativo diz o seguinte: a importância da escola do lar, porque o seu lar é a primeira escola do seu filho. A Bíblia como manual. Por quê? Porque a Bíblia é um livro completo que traz todas as informações necessárias para o crescimento em estatura e graça do seu filho. O livro da natureza, porque a natureza aponta para Deus. E tudo que aponta para Deus, como nosso Criador, como nosso mantenedor, é fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças. E outra coisa que eu citei como algo muito importante: eu não sou mãe, mas eu sou filha e sou também professora. E através da minha experiência de trabalho, eu posso ver a necessidade que as crianças têm hoje em dia de serem obedientes. E um dos capítulos deste livro aqui fala que a obediência deve se tornar um hábito, porque a obediência é a lição mais importante que a criança precisa aprender. E como é que se adquire isso? A criança fez algo de errado, deixa ela crescer, que depois que ela estiver grande, ela vai aprender a coisa certa. Certo? É errado. A criança precisa aprender desde o seu nascimento. É a partir do nascimento que a criança começa a aprender. A criança não nasce sem saber a ler e escrever? Sim. A criança não nasce sem saber falar? Sim. A criança não nasce sem entender coisa alguma?
Sim. E a partir do seu nascimento, a criança vai adquirindo todas essas habilidades de ouvir, de compreender, de repetir, de falar, de pensar, raciocinar. Tudo isso a criança vai aprendendo e desenvolvendo a partir do nascimento. Não é depois que ela fica grande. Então, com todos esses passos, a criança também precisa aprender a ser obediente. E esta é a sua missão, papai. Mas vocês viram o quanto vocês são importantes, o quanto estas crianças te amam. As crianças dizem o que sentem a respeito de cada um de vocês, papais. Vocês são especiais. Vocês estão acompanhando o crescimento e o desenvolvimento de cada uma delas. E a Bíblia está repleta de histórias sobre pais e seus filhos, de histórias sobre famílias e as bênçãos e provações que viveram. E aí eu cito Provérbios, capítulo 20, a primeira parte que diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Por quê? Os filhos, eles passam a colocar na vida deles tudo o que eles veem o seu pai fazer. Por quê? Para a criança, o seu pai é o seu exemplo, é o seu herói. Então, é necessário que você, como pai, tenha uma vida íntegra, para que a influência da sua vida leve o seu filho também a se tornar um ser íntegro. Em Gênesis, a partir do capítulo 3, capítulo 3 e 4, começamos por ler sobre a história de Adão, o primeiro homem, que por consequência foi também o primeiro pai. E ele não teve mais nenhum exemplo a seguir, a não ser o exemplo de Deus, que é o nosso pai. Só que Adão transgrediu o mandamento e por isso vivemos num mundo corrompido pela mudança e pelo pecado. Ele sofreu com a tragédia entre seus dois filhos, né? E imagine o quanto foi marcante o fato dele ver o seu filho primogênito matar o seu segundo filho. Deus, quando criou o homem para a vida e para a vida eterna. Logo, Adão não conhecia o que era a morte. Nós hoje sofremos com a perda dos nossos entes queridos, mesmo vendo, mesmo sabendo já de antemão que todos nós vamos morrer. E hoje em dia a morte tem se tornado uma constância nas nossas vidas. Então imagine como foi para aquele pai ver o seu filho tirando a vida do outro. Consequências de escolhas, de decisões tomadas pelo pai Adão. Em Gênesis, a partir do capítulo 6, versículo 9, temos a história de Noé, um homem justo. Noé foi um pai que viveu numa época em que o mundo estava repleto de pecado. Repleto de pecado. Apesar do estado decadente em que a humanidade vivia, ele prosseguia com uma fé e confiança fervorosa em Deus. Não era um homem perfeito, mas fez tudo para proteger a sua família. E com coragem e contra a sua própria família no início, ele obedeceu a Deus e sua família foi grandemente abençoada. Apesar das imperfeições que cada um de nós temos, podemos aprender que, como Noé, nós devemos proteger e cuidar das nossas famílias, e a nossa maior bênção é vê-los felizes e protegidos. Você, papai, tem essa missão: proteger a sua família, cuidar da saúde e do bem-estar físico, mental e espiritual dos seus filhos. Aprendemos também sobre Abraão, o pai da nação judia. Abraão foi um pai que passou um dos maiores testes que alguma vez Deus ordenou a um homem.
Foi testado na sua fé e por isso foi recompensado com a responsabilidade de ser o pai e líder da nação dos judeus. Ele cometeu erros, sim. E na sua fraqueza, tinha momentos em que confiava mais em si mesmo do que nos conselhos de Deus. Mas, apesar disso, ele tinha qualidades que ainda hoje são um exemplo para nós. Então, nós como pais somos falhos. Sim. Podemos cometer erros, sim. Mas precisamos reconhecer os nossos erros para que assim, através do nosso exemplo de reconhecimento do erro, de arrependimento e de mudança, nós possamos influenciar os nossos filhos. Isaac, o filho de Abraão, ele poderia ter vivido uma vida de ressentimentos, porque o seu pai iria tirar a vida dele. Ele poderia viver uma vida assim, sentido, magoado, por saber que um dia o seu pai levantou a arma para tirar a vida dele. Mas não foi isso que Isaac fez. Isaac foi um filho obediente. Até no momento em que o pai disse que ele seria o sacrifício vivo, ele se colocou sobre o altar para ser sacrificado. Tudo isso por quê? Porque o seu pai, Abraão, lhe ensinou esta regrinha que eu falei agora há pouco, da obediência. Então, Isaac, era tão obediente que ele se tornou um dos pais mais adorados da Bíblia Sagrada. Isto é fato. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos a serem obedientes, nós aprendemos, os filhos aprendem a amar os seus pais. Não é dizendo sim a tudo que o filho pede que você vai adquirir dele o amor. Em muitos dos casos se adquire a desonra, o desrespeito, e isso tem causado o cumprimento da profecia que diz que os filhos se levantarão contra os pais e os pais contra os filhos. Então, ensinar o filho a obedecer é uma das virtudes maiores e uma das melhores heranças que um pai deixa para um filho. Jacó, o pai das 12 tribos, filho de Isaac, foi um homem que confiava mais no seu intelecto que em Deus. E isso é um problema que podemos passar também hoje em dia. Será que você, como pai, está deixando de confiar em Deus para confiar no seu potencial? Na sua capacidade intelectual? Porque Deus te dotou de dons, de talentos, e então você se acha o máximo? Com a ajuda de sua mãe, Rebeca, Jacó herdou o que seria para seu irmão Esaú. Ele foi pai de 12 filhos que posteriormente fundaram as 12 tribos de Israel. Ele favoreceu mais a um de seus filhos, que foi José, o que causou inveja a seus irmãos. Através do seu exemplo, nós podemos aprender que Deus trabalha com a nossa obediência, apesar da nossa desobediência, para levar a efeito seus planos para todos nós. Este erro que Jacó cometeu em colocar um filho em posição superior aos demais faz com que os outros filhos sintam-se mal, não se sintam amados e até criem uma revolta, um trauma que pode perpassar por toda a vida desse filho e traz consequências muito negativas. E Deus, Ele tem trabalhado em cima das nossas imperfeições para que o seu plano de salvação se cumpra. Mas será que nós estamos reconhecendo que erramos e pedindo a Deus que tenha, pela sua misericórdia, nos ajude a mudar esses erros cometidos? Precisamos pensar sobre isso. Nós temos também Jacó, o pai terreno de Jesus Cristo. Esse pai aí não é muito falado na Bíblia, não. Ele foi o pai adotivo de Jesus Cristo. Ele enfrentou dores e dificuldades para ajudar a sua esposa Maria e o bebê que ela carregava. Ele educou e cuidou de Jesus como se fosse o seu próprio filho. Ele o ensinou no seu ofício de carpinteiro.
A Bíblia o trata como um homem justo e, com certeza, Jesus Cristo o via como um homem justo, honesto e carinhoso. Para você, pai, que não gerou o filho, mas que adotou para si, você é um pai. Porque pai é aquele que cria, é aquele que cuida, que educa, que protege, que ensina. Isso é ser pai. Você é pai adotivo. Sinta-se também amado pela sua função. Assim como José, que era um pai adotivo, ele cumpriu com a sua responsabilidade como se ele estivesse cuidando do seu próprio filho, gerado por ele. E ele concedeu a Jesus Cristo tudo de bom que ele possuía, a profissão, né? O caráter. Jesus Cristo era uma pessoa amorosa. E tudo que o filho é reflexo dos seus pais. Nunca esqueça disso. Tudo que o seu filho é, ele está refletindo do que tem visto em você, papai. Bom, podemos aprender muito com o exemplo dos famosos pais da Bíblia. Cada um dos pais citados representa vocês, pais. Você que cuida, você que renuncia-se a si mesmo. Você, pai, que acompanha, que educa, que ensina, que adota, que ama. É a vocês que eles representam. Sintam-se honrados por este privilégio. A Bíblia não cita o seu nome. Paulo André, Gilton, Everaldo e tantos outros da Igreja do Areal. A Bíblia não cita o seu nome, mas ela te representa a partir dos personagens. Com isso, eu quero falar de um pai que para mim traz um exemplo assim espetacular. Eu quero falar sobre Jó. Então eu peço que vocês abram a sua Bíblia neste momento. Vamos meditar na palavra de Deus. Abram no livro de Jó. Nós vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo de Deus nos dê a orientação que necessitamos para este momento tão especial de ouvir a palavra de Deus. Pegaram a Bíblia? Abriram no livro de Jó? Então agora vamos falar com Deus. Pai querido e Pai de amor, nós estamos com a Tua palavra aberta em mãos. E neste momento, queremos receber a bênção da atuação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Ensina-nos o caminho em que devemos andar. Mostra-nos onde temos errado e dá-nos forças para reconhecer os nossos erros, pedir perdão e recomeçar, deixando um bom exemplo. Nós te pedimos a atuação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então agora, de posse da palavra de Deus, vamos abrir aí, quer dizer, vocês já abriram, né? No livro de Jó, no capítulo 1. Vamos refletir sobre os 5 primeiros versículos. Eu abri aqui numa outra parte de Jó, deixa eu marcar aqui. Então, já abrindo aqui em Jó capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Olha o que diz o primeiro versículo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha que descrição espetacular. Jó foi descrito assim na Bíblia Sagrada. Como será que você está sendo descrito no livro do céu? Porque todos os nossos atos estão registrados no livro do céu. Então, Jó, ele já tem essa descrição aqui. No versículo 1, nós vemos que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Como eu disse, os filhos eles vão observar como os pais se comportam para eles seguirem o mesmo exemplo. Logo, os filhos de Ló deveriam ser o quê? Justos, íntegros, retos e que se desviavam do mal. No versículo 12, diz o seguinte, olha quantos filhos Jó teve. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então,
Jó tinha 10 filhos no total. Mas Jó também possuía bens. Jó possuía 7.000 ovelhas, como diz aí no versículo 3, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Olha, riquíssimo. Aí vem uma característica que eu acho espetacular. Olha só o que acontecia. Apesar de Jó ser um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, de possuir 10 filhos, ele tinha uma esposa também, claro, né? Porque tinha filhos, tinha esposa. E possuir tantos bens materiais, ele não se afastava de Deus. Ele continuava sendo temente a Deus, colocando a Deus no centro de sua vida. O versículo 3 diz o seguinte, olha que lindo, eu acho espetacular essa descrição. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Se o pai era rico, os filhos tinham suas próprias casas e eles davam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E aí o que acontecia depois? Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Nós sabemos que onde há festa, onde há banquete, há muita risadaria, dar-se-ia o caso dos filhos de Jó terem pecado, cometido alguma coisa contra Deus, alguma coisa que entristecesse a Deus. Então Jó, quando terminavam os banquetes dos seus filhos, chamava todos os filhos e os santificava. Certamente fazia aquele culto, né, na presença do Senhor e santificava cada um dos seus filhos. E na continuação do versículo 5 diz assim: levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha que lição, que exemplo espetacular Jó deixou registrado. Às vezes, os homens pensam que é apenas função da mulher cuidar dos seus filhos, pois a Bíblia trouxe aqui um exemplo de um homem, de um pai, que tinha todo o cuidado com a sua família. Jó, ele orava pelos seus filhos, ele se levantava pelas madrugadas para interceder pelos seus filhos. Olha que missão maravilhosa que o pai tem diante da responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Eles já eram adultos, eles já tinham suas próprias casas, mas Jó continuava a cuidar de cada um deles. Se adultos, Jó já tinha esse cuidado, imagine enquanto eram pequenininhos. É uma grande e bela missão, cuidar da herança que Deus dá. E eu gostaria que vocês agora folheassem a Bíblia de vocês ainda no livro de Jó e abrissem aí no último capítulo, no capítulo 42 de Jó. Nós sabemos que o inimigo, irado com esse comportamento de Jó, com esse caráter nobre de Jó, começou a persegui-lo. Começou a dizer a Deus que Jó só era íntegro e fiel porque Deus havia abençoado Jó. Jó era um homem muito rico, Jó tinha tudo o que queria. E então Jó só obedecia a Deus por isso. E então Deus, como conhece os corações, disse para Satanás: não, ele não me obedece porque ele está sendo abençoado. Satanás quis tirar tudo que Jó possuía e Deus permitiu. Talvez vocês estejam passando por um problema semelhante a isso. Talvez vocês estejam passando por momentos difíceis na vida de vocês, por momentos de aperto. Talvez você tenha ficado desempregado, excepcionalmente agora nessa pandemia. Ou talvez não, já estivesse, e estejam passando por momentos de grande dificuldade. Lembre-se, ser fiel a Deus, apesar dos pesares, faz com que Deus te honre finalmente. Jó perseverou, ele continuou sendo temente a Deus, e mesmo tendo perdido
como vocês sabem aí no relato, Jó perdeu os 10 filhos, os 7 filhos homens, as 3 filhas mulheres. Ele perdeu todos os animais, toda a riqueza que ele possuía, por ser o homem mais rico do Oriente. Ele perdeu tudo, menos uma coisa. Perdeu algo mais também. Perdeu sua saúde, porque ele teve lepra da cabeça aos pés. Ele se coçava com cacos de telha. Mas ele não perdeu o que é mais importante para ele e para cada um de nós. Ele não deixou de confiar no poder e no amor de Deus. Ele perseverou, mesmo sem os filhos, mesmo sem os bens, sem nenhuma riqueza. Jó perseverou e disse que ele veio nu a este mundo e que nu voltaria ao túmulo, ou seja, ele estava preparado até para a morte. E Deus o honrou. Por isso eu pedi que vocês abrissem a Bíblia de vocês no capítulo 42. Nós vamos ler o versículo 13 ao 17. Porque apesar dos momentos difíceis que você esteja passando, sem emprego, sem ter condições de fazer, por exemplo, uma viagem, de comprar algo que o seu filho esteja necessitando muito, de ajudar pessoas ao seu redor que estão necessitadas com coisas, né, materiais, apesar das dificuldades que nós estejamos enfrentando, apesar das perdas do momento, né, muitas pessoas perderam entes queridos. Então, apesar disso tudo, nós devemos confiar que o nosso Deus nos recompensará, porque a nossa recompensa real não é aqui neste mundo. E você, como pai, deve ensinar isso ao seu filho, porque as coisas deste mundo, elas são passageiras. Mas o que Deus tem preparado para cada um deles, para cada um de nós, é algo eterno e que receberemos dentro em breve. Assim como Jó recebeu, para deixar o exemplo, né? Deus quis deixar esse exemplo. Aí no capítulo 42, no versículo 13 ao 17, diz assim: também Jó teve outros 7 filhos e 3 filhas. No versículo 12 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Olha só, o dobro do que ele possuía no primeiro estado, antes de ser atacado por Satanás. Então, também teve, versículo 13, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A mesma quantidade de filhos que ele teve e que perdeu, Deus concedeu a ele novamente. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu, olha que lindo, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Deus é poderoso, independente de qual seja a circunstância. Hoje, neste dia especial, você, pai, tem a bênção de receber esta homenagem, porque você merece, por todo o sacrifício que você tem vivido, né, ao longo da vida, do cuidado com a sua família, ou talvez você tenha negligenciado a sua função de pai. Eu quero te dizer que não é tarde, ainda há tempo. Seja o pai que Deus deseja que você seja a partir de agora. Deus tem coisas maravilhosas e extraordinárias a fazer através da sua vida, através da missão que Ele te deu como pai. Você tem a função de educar o seu filho. E Deus abençoa a cada um dos seus filhos, a cada pai que se coloca à sua disposição para que ele trabalhe. E Deus abençoa. É claro que nós queremos ver a recompensa imediatamente, mas se nós formos como Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal,
você, pai, verá o poder de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. E neste momento, eu quero te convidar a refletir sobre esta mensagem musical que vai ser cantada pela adolescente Letícia. Medite neste louvor. Você, pai, é muito especial. Parabéns pelo seu dia. Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Pai, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim. Me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Você é muito especial. Você é o amigo de todas as horas.
Mamãe fez bem em te escolher. Esta é a mensagem que trazemos aí para você, papai. E neste momento, nós vamos fazer a oração final. Mas não esqueça, você tem uma missão. Você precisa conduzir os seus filhos à presença do Senhor. No livro Orientação da Criança, eu escolhi aqui o último capítulo, que tem como título Recompensa. E destaquei aqui 2 trechos do livro que fala sobre o fim, né? Depois que for passado este momento, esta nossa missão, qual a recompensa que teremos, ou como será neste momento. Diz assim: quando Deus perguntar onde estão seus filhos, os pais que negligenciaram as responsabilidades que Deus lhes deu deverão enfrentar essa negligência no juízo. Então o Senhor perguntará: onde estão os filhos que eu lhes dei para educar para mim? Por que não estão à minha direita? Imagine se vocês entrassem no céu e nenhum de seus filhos estivesse ali. Como vocês poderiam dizer a Deus: aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 18. Os céus anotam a negligência dos pais. Ela está registrada nos livros do céu. Você, pai, que tem cumprido com a sua missão, você que tem orado pelos seus filhos, você que tem dado exemplo, tem tido intimidade com Deus, os seus filhos estão olhando os seus atos. O seu filho vê quando você acorda e vai buscar primeiro a presença de Deus. O seu filho vê quando você está de joelhos orando. O seu filho vê quando você canta louvores para exaltar o nome do Senhor. O seu filho vê quando você lê a Bíblia. E o seu filho vai seguir o seu exemplo. Que Deus te abençoe neste dia. Nós vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Reflita sobre a sua missão de pai, como tem sido até hoje. E reflita também como você deseja que seja a sua missão a partir de hoje. Oremos ao nosso Deus. Majestoso Deus, Tu és o Pai que está acima de todo o exemplo que foi dado. Foi o Senhor quem nos criou. Pela soberania da Tua palavra e do Teu poder, o Senhor nos trouxe à existência. E graças a Ti e ao seu exemplo de pai, muitos pais deixaram seu legado registrado na Bíblia Sagrada. E hoje, muitos pais da Igreja do Areal estão também colocando a sua vida diante do Teu altar para que o Senhor abençoe, para que o Senhor oriente, para que o Senhor ensine o caminho em que eles devem andar e conduzir os seus filhos. Neste momento, Senhor Deus, de oração, eu te suplico de uma forma toda especial que o Senhor abençoe cada pai, cada homem, Senhor Deus, que recebeu a bênção, a dádiva, a herança de ter um filho, de haver um ser que ele chame de pai. Abençoa, Senhor Deus, em todas as esferas. Dai a cada pai, Senhor Deus, fome e sede da Tua palavra. Dá a cada pai o desejo de buscar a Tua presença e de manter uma intimidade contigo. Concede a cada pai, neste dia especial em que as pessoas dão presentes, conceda também o presente do fruto do Teu Espírito Santo a cada pai neste dia. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Pai que dá exemplo. O Senhor é um Pai perfeito. O Senhor é um Pai que não erra, nunca errou e nunca errará. E o Senhor é um Pai que nunca abandona o seu filho. Por isso, nós sabemos que no Senhor podemos nos espelhar. Que cada pai te coloque como exemplo, como espelho, que reflita o Teu caráter, Senhor,
para que os seus filhos sobre a face da terra também possam seguir o mesmo exemplo. Senhor, nós entregamos em tuas mãos cada pai, os seus sofrimentos, as suas lutas, as adversidades, aqueles que estão passando por momentos de grande dificuldade, de perdas, de falta de emprego, seja lá o que for, aquele pai que perdeu o seu filho, aquele pai que chora a perda do seu filho, não para a sepultura, talvez para as drogas, para o mundo da marginalidade. Pedimos neste momento que o Senhor abençoe este pai, aumenta a sua fé, a sua perseverança, a sua convicção de que as suas orações estão sendo ouvidas. Senhor, nós consagramos cada pai neste momento diante do teu altar. Pedimos a tua bênção, porque sabemos que o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. Esta é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. E um feliz Dia dos Pais!